Hoje nós vamos recomeçar ou retomar a nossa série Gotas de História, mas nós vamos fazer um episódio especial, episódio dedicado a Carrier, Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Filho, o nosso Carrier, que nos deixou há bem pouco tempo. Filho de Carlos Lindenberg, que foi seguramente o homem mais poderoso do Espírito Santo na segunda metade do século XX, no período que vai lá da redemocratização, da queda de Vargas, até o final dos anos 60, quando as coisas começam a ganhar um outro ritmo. Carlos Lindenberg foi 2 vezes governador do estado, em 47 e 58, foi 2 vezes senador da República, e era ligado ao PSD, era o principal dirigente do Partido Social Democrático aqui no Espírito Santo. E foi nessa condição de dirigente do PSD que ele criou a Gazeta, que ele ajudou ele foi um dos donos da Gazeta, não ele criou, foi um dos donos da Gazeta. Mas então o Carrier, jovem, foi, depois de passar a infância e a juventude em Vitória, foi morar no Rio, foi fazer Direito na PUC. Esse curso de Direito ele terminou em 1958, fez alguns estágios lá pelo Rio mesmo, mas nunca chegou a exercer efetivamente a advocacia. O que melhor lhe rendeu essa estadia no Rio de Janeiro foi a sua convivência com os fundadores da Bossa Nova, ritmo pelo qual o Carrier foi apaixonado a vida inteira. Ele era um músico, ele compôs muita coisa. Ele compôs inclusive a música que foi tema de abertura e fechamento da Rede Gazeta durante muitos anos, o Devaneios. Outra face importante é mais tardia, é a face de escritor. Em 2002 ele publicou o seu primeiro livro, chamado Eu e a Sorte, que é uma coletânea memorialista importante. Ele publicou vários livros, o último foi em 2019, chamado Vou Te Contar, que é também um tributo à Bossa Nova, mas também é a construção de suas memórias, dos fatos importantes que ocorreram no Espírito Santo. Então essa face de músico e de escritor, literatura e música, constroem o nosso Carrier artístico, o nosso artista. Mas ele foi muito mais do que isso. Ele foi um grande empreendedor, mas o empreendedor é o seu estilo. Então logo chegou do Rio, ele se juntou a um grupo de amigos e foi trabalhar numa empresa de engenharia chamada Plano. Das necessidades da Plano surgiu a Eldorado Publicidade. Foi a primeira agência de publicidade capixaba e um dos fundadores foi o Carrier. Nessa época em que ele cria a empresa de publicidade, ele já estava às voltas com a Gazeta. Desde 63, ele começou a colaborar com seu tio Eugênio na gestão. Houve o movimento militar de 64, que o via com uma certa restrição devido ao seu bom relacionamento com João Goulart. Ele foi dissolvendo isso aos poucos e a partir de 1967 ele passa a ser diretor comercial do jornal. Na verdade só havia ele e o tio, e eles dirigiam o jornal. E de 67 por diante, Carrier foi então construindo os pilares, lentamente, como era do seu estilo, docemente, como era do seu estilo, os pilares de um jornalismo moderno. Em 67 ele começa a operar essa mudança lenta no jornal A Gazeta, que vai se transformando num jornal cada vez mais profissional. O jornal cria o seu caderno cultural, mas a grande marca dessa modernização é em 1976, quando ele consegue a concessão da TV Globo. Então a TV Gazeta, como retransmissora da TV Globo, é instalada em Vitória, e eu acho que aí é que é o pulo, porque no momento em que a Globo era a grande formadora de opinião do Brasil, em muitos estados ela foi tomada pelas elites conservadoras, como Bahia, como no Maranhão, como em Alagoas e outros estados. Aqui não, aqui o Carrier continuou profissional, continuou tocando a televisão de forma profissional e construiu então uma rede da qual ele foi se afastando à medida que a idade foi chegando, foi passando também a gestão para sua família. O principal executivo é o seu filho, que tem o mesmo nome dele, mas tem um apelido de café.
Enfim, então ficou construído para sempre uma rede isenta, uma rede ética, uma rede que noticia os fatos e se afastou daquele jogo provinciano de poder. Caria nunca desejou o poder, se quisesse desejado, teria sido colocado na política pelo viés de seu pai, coisa que nunca lhe interessou. E nunca lhe interessou também transformar a Gazeta no jornal das elites, no jornal sem compromisso com a verdade e com a construção da modernidade. Enfim, em todos os movimentos da vida dele, ele esteve sempre alinhado ao lado da verdade, ao lado da... Enfim, em todos os movimentos da vida dele, ele esteve sempre alinhado ao lado da verdade, ao lado da modernidade. Por isso eu acho importante lembrar sempre dele como um dos pilares da construção do Espírito Santo moderno.